tarde a todos. É com imensa alegria e satisfação que eu estou aqui fazendo parte, participando ativamente desse primeiro simpósio de linguística textual. Que muitos outros venham por aí, porque é um marco em termos do empreendimento, de marcar bem assim, o papel da linguística no cenário nacional, no cenário internacional também. Então, gostaria de agradecer o convite, a confiança, agradeço à comissão então, organizadora. É muito bom fazer parte então, aqui desta mesa, junto com colegas que eu conheço já há algum tempo, como a Geralda, e outros colegas que eu passei então, a conhecer, Lívia, a professora Elisângela, então muito obrigada. E a minha fala, então, para hoje a nossa discussão, eu trouxe um pouco do que eu ando pensando, do que eu ando fazendo, e um pouco também do que eu já fiz dentro da proposta então, do simpósio sobre referenciação, e eu elegi então como material de análise produções de textos em mídias sociais. Especificamente, então, eu trouxe um recorte hoje de uma escrita então, produzida no Facebook, e por que essa preocupação com textos, com esses textos que circulam nas mídias sociais. Porque eu acho que a gente precisa investir mais, fazer mais investigação em relação a esse tipo de produção, pelo caráter que tem, em termos de... É uma produção que envolve muitas pessoas, é uma produção que se dá de forma hipertextualizada, e isso precisa, então, ser considerado do ponto de vista dos textos que se constituem de forma múltipla. São textos abertos, textos múltiplos, textos em constante movimento de expansão. Eu gosto muito de uma fala do pesquisador Tom Chatfield, sobre a importância das mídias sociais na nossa vida, o quanto isso interfere, o quanto isso vem mudando a nossa forma de interagir, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de atuar no mundo. Nos diz ele, precisamos reconhecer que o que importa, acima de tudo, não são os dispositivos individuais que utilizamos, mas as experiências humanas que esses dispositivos são capazes de criar. As mídias digitais são tecnologias da mente e da experiência. Então, pensando nessas experiências que nós temos, que nós observamos, que possibilitam, então, a nossa análise, eu fiz um recorte e, recentemente, eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo sobre coletivos no Facebook, que põe, então, em evidência como os jovens de 16 anos do ensino médio vêm discutindo a questão do gênero, por exemplo. Né? Então, esse aqui é um dos coletivos criado, está na página do Facebook, é um perfil, aí a foto do perfil, e é assim, vai ter shortinho sim. Então, foi uma proposta, um coletivo de duas meninas, com idade de 16 anos, mais ou menos, inconformada com o regulamento da escola, com a desigualdade, porque os meninos podiam ir de short e elas não. Então, propuseram uma discussão e nesse movimento todo, na rede, elas conseguiram, com esse movimento, reverter então, a situação, conseguiram mudar o regulamento da escola, né? Saíram vitoriosas, e a repercussão que isso teve foi bastante. Então, a gente vê nesse processo todo abaixo-assinado, a Constituição de abaixo-assinado, e aí eu estou pensando na ideia da poligenericidade, como nos diz o Blue Dorn. Então, foi produzido na rede, no espaço da rede, na arquitetura possibilitada então, pela rede, vários gêneros textuais ali. Então, abaixo-assinado, estava circulando depoimentos
de pessoas que tiveram experiências então de abuso, foram para lá. Enfim, é um material riquíssimo e que sobre esse material a gente precisa olhar com cuidado para ver como o que é que ele, né, esse material nos diz sobre texto, sobre gênero, sobre referenciação. Então, esse é um dos, mas tem outro também, né? Tem esse aqui, ó, que é o coletivo Minas Mobilizadas. O primeiro foram de alunos da escola, do Colégio Etapa. Esse aqui é da escola Mobile. Então, elas recuperam um pouco o histórico do triângulo, que era, então, usado para marcar as mulheres no campo de concentração que não obedeciam, que se recusavam a obedecer, então, as ordens, etc., dadas. E nós temos esse outro aqui, que é da escola Gracinha, que diz assim, olha, eu não sou uma gracinha. Né? Então, do ponto de não sou uma gracinha, fora unha, não, então, a isso, etc. e tal, enfim. Então, a pergunta que fica quando a gente se depara com produções que ganham grande repercussão e se dá, então, por esse grupo, né, por essas pessoas, por esses jovens, por esses adolescentes que são da geração digital, a gente se depara com o que eles estão fazendo nas mídias, né? Que discussão é essa? Como se dá essa discussão? Como ocorre a instauração de referentes nisso? Como é que se dá a recategorização desses referentes? Então, são questões que este material pode possibilitar e, acredito, pode até fazer a gente avançar em algumas outras coisas, né? Como é que tudo isso pode contribuir para novas pesquisas e para o ensino? Bom, então, eu não vou analisar, eu separei este material, eu guardei com muito carinho, porque eu quero pensar mais sobre ele, quiçá numa outra oportunidade em breve, viu, Mônica? Que não demore, então, tanto tempo, porque o último foi em 2008, não foi, né? Então, eu espero trazer isso. Mas eu fiz, sim, um recorte de uma produção existente no Facebook da Folha, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria, então, de dizer por onde é que vai o meu pensamento, né? Então, como é que a referenciação contribui para a formação de relações locais, para a construção de representações globais em textos produzidos nas mídias sociais, leia-se no Facebook. E aí eu divido a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, eu faço, então, algumas considerações breves, rápidas, mas acredito necessárias para situar bem assim, até o meu trajeto em relação, então, ao estudo do tema. Considerações sobre os estudos da referenciação no quadro da linguística textual no Brasil e considerações sobre o texto nas mídias sociais. Então, o que nós temos? Os estudos sobre a referenciação como atividade de construção e reconstrução de referentes no plano discursivo ganharam repercussão no Brasil inicialmente com as pesquisas realizadas por Koch e Marcuse, todos nós sabemos disso, respaldadas no quadro das investigações feitas por pesquisadores como Monade de Bois, Concha Poderosa, Francis, etc. A discussão sobre o fenômeno referencial pôs em evidência aspectos relacionados a esse processo, como categorização e recategorização, entendidas como operações na produção discursiva, concebidas na produção discursiva em relação, então, às estratégias de ativação e reativação, respectivamente. A questão da anaforização como um processo concebido para além da ideia de correferencialidade, o entendimento que propiciou a discussão sobre anáfora indireta e uma tipologia que foi, então, desenhada por Marcuse. Nós temos também, em relação a esses estudos, a consideração, então, a multifuncionalidade das expressões referenciais, do ponto de vista, então, do que se tem em termos das funções, ativar, reativar, rotular, encapsular, rotular, organizar o texto, orientar
argumentativamente. Então, foram estudos que ganharam, então, bastante repercussão, e o tratamento das expressões referenciais em consideração aos gêneros textuais, suas características e funcionalidade. O que nós temos em relação, então, ao cenário brasileiro, quando se pensa em estudos da referenciação, nós temos muitas pesquisas, mestrado, doutorado, nós temos muitos artigos, muitas publicações e obras de relevância e de referência hoje, que servem para a gente distrair. Nós temos aí referenciação em discurso, organizada por Koch, Morato e Bates, em 2005. A obra Texto e Discurso sob múltiplos olhares, referenciação e outros domínios discursivos, que foi organizada por Cavalcanti. Agora eu estou pensando no que ela falou. Cavalcanti e outros, né? A obra Referenciação sobre Coisas Ditas e Não Ditas, da Cavalcanti, né? E Referenciação, Teoria e Prática, recentemente, então, lançada. Ah, não, essa não, é a outra mais embaixo. Referenciação, Teoria e Prática, que foi organizada por Cavalcanti e Lima, né? Do ponto de vista, são algumas obras, eu falo, que servem para a gente, assim, de grande referência pela importância, e nós temos aqui um bom número desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Protexto. Veja a colaboração que você dá, e agora eu vou me dirigir à Mônica, minha querida amiga. Esses estudos servem de base para outras publicações, vem servindo, né, com uma perspectiva mais pedagógica. E aí nós temos o ler e compreender, o ler e escrever, que tem uma parte, então, que se volta para a questão da referenciação e como é que isso pode ser visto do ponto de vista do ensino. Nós temos, então, Cavalcanti, em 2012, Os Sentidos do Texto, pela editora Contexto, e nós temos também, recentemente lançada, a obra de Cavalcanti, Custódio Filho e Brito, Coerência, Referenciação e... mas olha, Valdinar, Custódio Filho e Marisa Brito, aqui, que está aqui, eu acho melhor, tá bom? Bom, todos esses estudos empreendidos, quer do ponto de vista predominantemente teórico, quer do ponto de vista mais, digamos assim, pedagógico, sublinham e vêm sublinhando a relevância do tema nas reflexões sobre texto, sua progressão e coerência. A esses estudos subjazem pressupostos como o texto é entendido como um objeto multifacetado. Para a sua constituição concorrem vários tipos de conhecimento. A coerência é uma construção que se dá e digamos assim, essa construção orientada pela pergunta. Estou retomando o trabalho de Marcuse de 2007. O que entendemos com isso agora, né? A base é um modelo de interpretação com foco em fenômenos sociais e interativos. E o estabelecimento de conexões que derivam de uma atividade global e não apenas localizada. E o conceito, claro, de contexto. Já falei, a coerência como algo dinâmico e o conceito de contexto dentro, então, de uma perspectiva sociocognitiva. Eu retomo aqui o trabalho do Van Dijk, para quem o contexto é pensado em termos de modelos mentais, né, das situações comunicativas que envolvem os sujeitos, o ambiente, mas também os seus objetivos, suas intenções, seus interesses, seus anseios e por aí vai. Bom, a segunda parte, agora quer falar um pouquinho do texto nas mídias sociais. E para falar do texto nas mídias sociais, tem um tópico que é fundamental, que é considerar o suporte, né? Não é algo que a gente possa, então, dizer que está tudo bem, tudo tranquilo em relação a isso, mas é um desafio que compete, então, a nós, né, pesquisadores, analistas e tudo, considerar isso. Chorodot e Menguenot dizem que o suporte tem uma função importantíssima na comunicação escrita, porque eles são elementos portadores de normas discursivas e isso contribui para a produção de sentido. O suporte
ele interfere na extensão do texto, não é? Delimita. Basta pensar o que nós temos em termos de placas, avisos, né? Pensando em trânsito, por exemplo. E quando eu tenho, então, um material, uma reflexão, então, que eu fiz e produzi, enfim, eu não sei quando vai sair, mas é assim, está há 3 anos já para sair, vamos ver quando é que isso sai, mas tem a ver com a produção de receitas em Twitter, né? Esse corpus foi constituído por receitas em relação a um concurso promovido pela Folha e queria saber como é, então, que os candidatos poderiam constituir uma receita, inventar, fosse do que fosse, em 140 caracteres. A gente sabe que hoje não tem mais essa extensão de 140 caracteres, mas isso, no momento, então, em que se deu a produção, interferiu na configuração do texto. Porque não tinha mais como dividir ingredientes de um lado, modo de fazer, modo de servir, etc. E como isso, então, traz implicação para o plano da leitura e para o plano do sentido. Bom, então eu trouxe aqui essa questão do suporte, que é o locus no qual o texto se fixa, o suporte que propicia, em termos das mídias sociais, propicia uma escrita hipertextual marcada pela dinamicidade, plasticidade, volatilidade, fluidez, liquidez, e aí eu estou recorrendo ao Bauman, quando ele fala, então, da incapacidade de se manter a forma, essa metáfora da liquidez tem a ver com isso. E o suporte solicita reflexão sobre o modo de produção e recepção que envolve várias mídias e linguagens, né? No interior de uma cultura concebida por Jenks como cultura da convergência. E neste sentido eu tenho 2 produções, uma delas se encontra então no livro organizado pela professora Ana Lúcia Tinoco, que se encontra aqui, enfim. E aí vamos partir para a exemplificação, porque eu estou já com o tempo quase estourado aqui. Em termos da exemplificação, para a nossa discussão aqui hoje, eu separei então do Facebook da Folha, esta matéria lá que foi colocada, foi postada lá pelo jornal. O que é que há, velhinho? Né? Pernalonga será solto na sociedade moderna em nova série de TV. Nós temos aqui a instauração na matéria do referente, Pernalonga. É uma instauração que se dá verbalmente, não verbalmente também, né? E uma recategorização já de início, velhinho. Quem conhece o Pernalonga tem bastante tempo, né? Então a gente tem aqui. Esse é o trecho, foi a captura que eu fiz para a gente discutir um pouquinho aqui 3 pontos. Primeiro, a questão da anaforização. 2, da recategorização. 3, da instauração de novos objetos de discurso no texto, motivada essa instauração pelo curso da discussão, ou então que não tem nada a ver com a discussão, né? Então, acho que eu preciso ler para que depois eu possa correr em termos das considerações que eu fiz. Então, aqui tem assim, primeiro comentário. Espero que não seja afetado pelo politicamente correto. Queremos ver ele ferrando com Patolino, Gaguinho e todo o resto. Haha. Ele é tão politicamente correto e tão irreverente que logo de cara seria perseguido pelos movimentos sociais e em 2 dias já teria sido preso por ter violado algum dogma do politicamente correto na nossa Chatolândia. Esses clássicos, quando atualizados, o comentário 3, fica uma verdadeira decepção. Foi assim com o Pica-Pau, Pato Donald, Mickey e agora o Pernalonga. Mais um tédio sem criatividade. Vai morrer de estresse ou depressão. Aí o outro, com o politicamente correto à solta, Pernalonga virará um chato de galocha. Vai ser reprimido pela geração mimimi. Né? E aí tem uma que diz o seguinte: sei que poucos vão ler isso, mas eu tenho um sonho, e é ter uma página grande, e estou determinada a conseguir. Se você leu isso, me dê uma forcinha. É só curtir minha página e já estará me ajudando muito. Obrigado. Né? Continua então, né, a relação de comentários. Fizeram isso com Tom e Jerry e olha a chatura que ficou. Parem, por favor.
Em relação a esse comentário, outros comentários, então, não só o Tom e Jerry, mas o Pica-Pau e os personagens também sofreram com essa mudança. Pois é, os desenhos ficaram muito chatos, acho que a geração ficou chata, né? O que nós temos em relação a isso aqui? Do ponto de vista do processo de anaforização, nós temos, considerando o texto que propiciou a discussão e a construção dos comentários, nós temos então objetos de discursos que permanecem em evidência. E o principal é Pernalonga. Às vezes isso passa, não é o Pernalonga, mas é a produção, é a série, é o desenho, mas em um ou outro. Do ponto de vista da recategorização de objetos, e aí pensando no Pernalonga, o que nós temos? O Pernalonga, queremos que ele ferre então com A com B, ele seria perseguido, ele seria preso, ele vai morrer de estresse, ele virará um chato de galocha, ele vai ser reprimido, ou seja, nós temos aqui recategorizações que vão se dando no curso, né, da própria discussão e por sujeitos distintos. Então não é um texto produzido por um sujeito que ao longo da sua reflexão vai promovendo essas recategorizações, mas são sujeitos ali em interação na mídia. E essas predicações, perdão, essas recategorizações, elas se situam no plano da suposição e apontam para a orientação argumentativa, para uma dada orientação argumentativa, que é não a atualização do desenho, que é não ao politicamente correto, né? Do ponto de vista da introdução de objetos de discurso, que foi se dando devido à discussão, então, ocorrida, nós temos o politicamente correto. No dado momento isso aparece como objeto, né, instaurado ali. A geração mimimi, a nova chatolândia, a chatura, papapá, que são objetos situados, instaurados no texto e situados no plano do conhecimento compartilhado, né? De uma base, então, ali dita como comum. E, do ponto de vista da instauração de objetos do discurso não motivados, aí nós temos aqui esse comentário 7, que é esse sonho, não é, dessa moça que quer uma página grande, e etc., e pede a nossa forcinha. E com C cedilha a forcinha. Então a gente vê, do ponto de vista desses objetos, aqui nós temos instauração de novos objetos do discurso que não obedece, digamos assim, àquilo, não tem observância em relação àquilo que vem sendo discutido, ao tópico, etc. Chama a atenção aqui a recategorização promovida de forma antecipada. Nós temos aqui, olha, eu quero uma página grande. É uma recategorização antecipada, porque a moça tem uma página, mas ela quer que a gente curta bastante a página dela, para essa página se tornar grande, né? Na linha do que colocou ontem aqui para a gente o professor Valdinar, essa recategorização não se dá, então, no plano linear, tão somente, enfim, às vezes nem se manifesta mesmo verbalmente no texto. Mas aqui, no caso, a gente tem isso de forma antecipada. E aí, para finalizar, eu levantei alguns pontos. Em relação a essa rápida apresentação, nós vemos então como esses aspectos levantados apontam para como se dá em um texto que é múltiplo, em um texto que é aberto, é um texto que vai sendo remodelado minuto a minuto, né? A instauração e o gerenciamento de objetos de discurso, envolvendo um número indeterminado de participantes, de pessoas. Essas pessoas atuam colaborativamente nessa tarefa e, ao fazê-lo, indicam atenção a aspectos contextuais. Mesmo aquela que fez referência ao sonho, colocou isso e trouxe isso para a gente, ela está ciente da digressão, né, cometida. Então, fazê-lo indica atenção a aspectos contextuais e aos sentidos em todos que são produzidos em todo o movimento do texto, em toda a expansão do texto. Esses aspectos apontam para a importância dos estudos da referenciação para a escrita, para a leitura, não só, mas também, e aí eu vou puxar, para o ensino, para o entendimento do texto. Como diz a POC,
para desvendar os segredos do texto. Eu não poderia terminar sem, então, fazer uma citação. Eu acho que essa é muito feliz, e dizer que ela ficaria muito feliz de estar aqui conosco hoje e mandou-lhe uma mensagem, um grande beijo para todos vocês. Então, assim, é essa a minha contribuição para a discussão que nós podemos então ter. Se não, aqui depois, pode ser pelo Facebook, pelo WhatsApp, etc. Muito obrigada.